Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, um mordomo, um funcionário de alta responsabilidade. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Alguém chegou para o dono, para o senhor, esse homem rico, e disse: olha, o seu funcionário, o seu mordomo, o seu administrador, no original do grego, o oikonomista, porque administração no grego é oikonomia, junção de duas palavras, oikos, que é casa, lar, e nomia, que é lei, mandamento. Então a oikonomia são as leis para administrar bem um lar. Daí nós transliteramos para o português e criamos o conceito chamado economia, que é a melhor maneira de se administrar os nossos recursos. Versículo 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas agora da tua administração. Quero ver se você está sendo um cara econômico com os meus recursos, porque já não podes mais continuar nela. Quero ver se você está administrando bem, porque dependendo do que eu ver, vou te mandar embora na hora. É o famoso chamar o cara para passar no RH. Versículo 3. Disse o administrador consigo mesmo. Ele ficou constrangido, ele ficou entristecido, ele travou, porque ele achou que ninguém descobriria o que ele estava fazendo. E de repente o próprio patrão chama ele e faz uma pergunta tão direta: ei, me presta aí um relatório, deixa eu ver se você está cuidando bem dos meus recursos. Ele travou e pensou, disse consigo mesmo. Fonoto egos, ele disse para ele mesmo, para o eu dele. Que farei, pois? O meu Senhor me tira a administração? O que eu vou fazer agora? Onde que eu vou trabalhar? Do que eu vou viver? Tem um X9 aqui dentro dessa empresa? Alguém me dedurou para esse homem? Ai, meu Deus, vou perder meu emprego. Trabalhar na terra, eu não posso, porque eu nunca trabalhei. Nunca peguei no pesado. E geralmente um mau administrador é assim, ele nunca pegou no pesado. Também mendigar, eu tenho vergonha. Porque todo mau administrador é assim, ele é cheio de nome toques. Ele tem um nome a zelar, e aí ele não se presta ao que tem que fazer corretamente. E aí se ele tiver que mendigar, ele ia morrer de vergonha, porque ele que era talvez o CEO aqui da empresa, prestando um relatório ao presidente, ele se encontrou nessa situação embaraçosa, e ele está morrendo de medo de ser mandado embora, porque ele ganha bem. De todos os servos, de todos os funcionários dessa cultura, o mordomo, o administrador, o economista é o que é melhor remunerado. Quem dera continuar sendo assim, né, damas? Os administradores fossem os melhores remunerados. Posso ouvir um amém? Do Adamastor, gente. Boa, Lília. Versículo 4. Eu sei, disse ele, o que farei para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ele estava defraudando, ele estava roubando o seu patrão, ele era um impostor. As editoras bíblicas chamam esse personagem de administrador infiel. E eu não discordo, é um nome muito bom para ele. Mas eu daria o nome de impostor, eu daria o nome de falso, eu daria o nome de ingrato, eu daria o nome, de onde eu venho, chamaríamos esse personagem de traíra. E aí, ele vendo que o dono da empresa, o senhor das terras, descobriu que ele estava roubando, surrupiando, então ele foi nos clientes.
Porque ele vendia algo, ele administrava os recursos do seu senhor para os que consumiam. E ali ele pegava o valor do que foi vendido, botava um tanto no bolso e prestava conta ao senhor com menos. E às vezes ele dava um bom desconto para o cliente. Porque já que ele ia embolsar uma boa parte, então o desconto não ia sair do bolso dele, ia sair do patrão. E aí ele falava, venham todos, um grande desconto, uma grande promoção. Se comprar comigo, tem 50% de desconto. E aí os clientes ficavam doidos, e ele falava, olha, você não vai encontrar nenhum vendedor como eu. Ninguém vai te vender nada com 50% de desconto. E aí o cliente ficava satisfeitíssimo, porque pagou a metade do preço. Ele ainda tirava 10% para ele, e prestava conta de 40%. Não está nada disso escrito no texto, eu estou só te explicando. E trazendo para os dias de hoje, né? E aí ele teve essa ideia, entre muitas aspas, por favor, essa brilhante ideia. Eu vou procurar os meus clientes e vou renegociar com ele a dívida que eles têm. E vou dar um jeitinho de beneficiá-los, porque quando eu for mandado embora, eles terão dívidas de gratidão comigo, por tudo que eu facilitei para eles. E aí não vai me faltar nada, eu não vou precisar lavrar a terra, que eu não gosto de pegar no pesado, por isso que rouba. Você pode ver, o cara não gosta muito do pesado e vai dar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Porque não tem outro jeito de ganhar dinheiro, ou você trabalha duro, ou você rouba. E aí, ele tem essa brilhante ideia, chama os clientes e diz assim, versículo 5, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, os clientes que compraram a prazo, você está entendendo, né? Nós estamos no mundo antigo. Alguém via para comprar a produção agrícola do patrão dele, e ele vendia e parcelava, e as pessoas vinham a cada estação, porque essa cultura não trabalha por mês, igual a gente trabalha. Eles trabalham por luas e por estações. Então, a cada estação, os devedores vinham para quitar o débito. E aí ele deve ter olhado no calendário e pensou, está próximo de chegar a próxima estação. E se você sabe fazer conta, um ano tem 12 meses e nós temos 4 estações. Que nós aqui no Brasil chamamos de verão, primavera, outono e inverno. Então, a cada 3 meses muda a estação, de acordo também com as mudanças de lua. E aí, como eles não usavam o calendário romano, eles mantinham a sua cultura e se orientavam pelas luas e pelas estações. E ele percebeu que a colheita estava próxima de acontecer e ele pensou, opa, eles vão voltar. Alguns para comprar mais e alguns para quitar o débito. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho no débito que eles têm para beneficiá-los. Porque quando eu for mandado embora, eu vou procurar todos esses clientes que eu ajudei, surrupiando o meu patrão, e eles, em gratidão do que eu fiz por eles, vão me dar pelo menos casa para morar e comida para comer. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Cados aqui é uma expressão meio complicada. Os eruditos ficam sem saber direito qual era a quantia exata. Porque não era uma botija de azeite, não era também um odre de azeite, não era também uma efa, era um cado. Então presume-se que era um barril de azeite. A maior quantidade possível a ser transportada de acordo com a logística da época. Quem está acompanhando e entendendo diz amém. E está gostando da explicação, fala glória a Deus. Vou tomar ele aqui. Falei que eu sei que ia dar certo? É só dar boa noite e começar. Sempre foi assim, sempre será, em nome de Jesus. E aí então o cara falou, rapaz, eu devo assim, mais ou menos um barril de azeite. Na verdade 100 barris, né? 100 cados. Para trazer para a nossa cultura e a gente tentar entender, imagina um barrilzão, 200 litros de azeite. Gente, meio litro de azeite, galo,
Esse aí de Portugal, industrializado, blá, 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 custa uns 20, 30 conto, meio litro. Quem é de exatas aí me ajuda. 1 litro, vamos fechar redondo, R$50. Se um cado tem em torno de 200 litros, aqui eu estou chutando, eu já te disse, não existe uma fonte confiável para essa quantidade. Estou chutando só para você entender. Se nos nossos dias um barril, que seria uma maior quantidade para ser comercializada, eu que trabalhei em posto de gasolina, pelo menos no meu contexto era assim, maior quantidade de um óleo vinha em barris, de 200 litros, o que nós chamamos na língua popular do posto de gasolina de bombonas, né? E aí, faz a conta para mim, se 1 litro custa custa R$50, imagina 200 litros. R$10.000. O homem devia quantos barris? 100. 10 vezes 100, quanto é que o homem deve? 1 milhão. 1 milhão. É dinheiro? E aí, meu querido, quem fecha negócio de 1 milhão, tira 10 mil, não faz nem cosquinha. Você está entendendo? Era um negócio alto. Era um negócio rentável. Era tipo, para usar o contexto e o elemento azeite, era tipo a Petrobras. Muito óleo, muito caro, e cada um tira um pouquinho. E tem gente que tira um pocão. E aí nós temos que lavar com um jato. Louvado seja Deus. Que seja de fato a justiça do Senhor. Então disse, toma a tua conta. Assenta depressa, pega a nota fiscal aqui, ó. Eu trouxe uma nota fiscal em branco para você preencher. Eu não sabia quanto que você tinha pegado, porque eu não tenho controle. Eu ia vendendo, dava lá para o patrão, tirava o meu. Como é muito, um cliente devia 1 milhão, gente. O homem, o patrão, é trilionário. É o homem com dinheiro para jogar assim, igual os caras que querem tirar onda em clipe de música. Eles estão tudo pobre, tudo quebrado, mas para enganar os bestas, eles ficam jogando dinheiro pro alto. Aquilo ali é tudo falso, cinematográfico, e o pessoal acha que eles estão ricos. Gente besta mesmo, né? Igual meu avô dizia, tudo truque de espelho, para enganar os bestas. E aí ele disse, toma aqui a nota fiscal em branco. Já que você me deve 100 barris, 1 milhão, então toma a tua conta, assenta depressa e escreve 50, deu 50% de desconto, falou, bota 500 mil aí. Imagina um cliente que vai preparado para pagar 1 milhão, e o funcionário diz assim, não, estou vendo aqui que esse mês nós estamos com uma promoção, 50%. Pode botar 50 na nota aí, você vai pagar só 500 mil. Você acha que o cliente ficou feliz? Já mandou logo comprar lá em Jerusalém uma caixa de foguete. E na beira do Jordão, pou! Depois, versículo 7, perguntou a outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Como eu disse, não é uma botija, não é um odre, não é uma efa. Quanto é um coro, ou um coro, um amarrado. Por isso que o pessoal que canta aqui na frente, amarrados, pegos no laço, chama couro. Essa foi massa. O cara devia 100 amarrado de trigo, que não é o feixe. O feixe é o que um ceifeiro consegue carregar. O feixe. O couro são vários feixes amarrados, que só dá para levar em cima de uma mula. É aqueles cestos assim, gigante, feito de papiro lá do Egito, amarra um cesto de um lado da mula, amarra outro cesto do outro lado da mula, enche de vários feixes de trigo, e cada mula leva 2 coros, é trigo com força. Seria, no nosso contexto, sacas de trigo. Uma saca tem quantos quilos? Uma saca de trigo, vocês que mexem com trem de fazer pão. Você manja, 50 quilos. Uma saca tem 50 quilos. Vamos contextualizar. O homem devia 100 sacas de trigo. Quanto custa, Damastor, no fornecedor primário lá, uma saca de trigo, 50 quilos? Tem nem noção? Chuta.
Preciso de você. Você é o único administrador que eu conheço, ou que eu estou me lembrando aqui agora. Ah, você... Rapaz, você não me ajuda, cara. Não, fala alto. Estou com dengue, doente, 42 graus de febre. Você ainda quer... Me ajuda, meu lindo. 40 não, quanto? 39,8, é. Calma. A conta toda você já fez? 100 sacos de trigo. Quanto é cada trigo? Não, peraí, vamos fazer a conta que o pessoal que é mais louro assim tem dificuldade. Cada saco custa R$65. Jonas, me ajuda. 100 sacos custa... 650 mil. 6.500? 100 sacos. R$65. Isso. R$6.500. Aí o cara falou, devo 6.500. Aí ele disse, toma aqui a nota fiscal. Senta e escreve 80. Deu 20% de desconto pro cara na dívida. Aí o cara, opa, beleza. 20% de 6.500 é... R$1.300 de desconto. Tá bom demais, velho. Não soltou uma caixa de foguete não, mas voltou para casa feliz, com uma dívida de gratidão a ele, ao administrador infiel que fez essa surrupiada. Versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aí o patrão, vendo a solução imediata que o cara arrumou para haver um dinheiro rápido, como ele deu 50% de desconto para um cliente, 20% de desconto para o outro que era uma compra menor, ele pegou um dinheiro rápido. E aí ele fez lá uns R$505 mil com as duas vendas lá, trouxe para o patrão e falou, patrão, a conta não estava batendo porque tinha uns clientes que não tinham acertado. E aí eu não consegui fechar o relatório da estação anterior, mas eles vieram, eu entrei em contato com eles, e eles vieram e acertaram, então queria dizer para o senhor que o que está faltando aí, ó, esses mais ou menos 500 mil que está faltando, está aqui, ó. Eu não estou te roubando não, é porque eu esqueci de inserir isso no relatório. Miserável. E aí o patrão, que funcionário, e eu querendo demitir ele. Olha como rapidinho ele arrumou o dinheiro. Rapaz, não é que ele é um bom trabalhador? E eu querendo demitir? Aí essa frase, que os filhos do mundo são mais hábeis, mais sagazes, mais perspicazes do que os filhos da luz. Essa frase não é do administrador, do dono, do Senhor. Essa frase é de Jesus. Jesus abre um parênteses na parábola e bota a opinião dele, porque na hora de resolver o jeitinho do larápio, os filhos do mundo, da desobediência, das trevas, têm logo um jeitinho rápido de resolver, porque eles mexem com isso. Eles resolvem rápido. Mas os filhos da luz, o povo que é obediente, o povo que é fiel, nunca deu jeitinho. Fala a verdade, custe o que custar, mantenha a palavra. E aí eles não sabem, quando dá um problema, correr e resolver rápido. Eles não estão acostumados a dar jeitinho. E aí Jesus diz, é por isso que quem não é fiel ao Senhor, dono da fazenda, quem não é fiel resolve rápido, porque vive disso. Mas quem é fiel não sabe resolver rápido, porque não está acostumado a dar jeitinho. É isso que Jesus está querendo dizer para os ouvintes da parábola. Versículo 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando você dá jeitinho nas coisas, quando você é ladrão, quando você rouba do seu patrão e beneficia os clientes dele, sua casa vive cheia de amigo. É uísque para cá, é lancha para lá, e os caras vão para Angra dos Reis, e os caras vão para Fernando de Noronha, e aquele monte de coisa, e os plaquês de 100.
Uhul! Aí Jesus fala, é isso aí, aproveita enquanto é tempo. Aproveita enquanto é tempo. Está com dinheiro? De forma pecadora, de forma iníqua. Você conseguiu esse dinheiro de forma infiel? Aproveita enquanto é tempo. Faça muita amizade mesmo. Quem sabe os amigos vão te socorrer lá com uma liminar. Mas quem é fiel, no pouco, também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Porque caráter não depende de salário. Não importa a sua conta bancária, se você tem caráter, se você é fiel, você vai aprender a viver com o que você ganha. E nada do que não é fruto do suor do seu rosto, você vai querer receber, porque você sabe que aquilo atrai juízo e maldição. No início é festa, no início vai embora. É dinheiro dentro da parede, é dinheiro embaixo de colchão, é dinheiro na cueca, é dinheiro em mala, é dinheiro para todo lado. Uhul! Aproveita enquanto é tempo. Se pois, palavras de Jesus agora acabou a parábola, agora entra a reflexão, agora entra a pancada. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Porque a verdadeira riqueza não se conta com papel moeda. A verdadeira riqueza não se conta com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas. A verdadeira riqueza é imensurável. A verdadeira riqueza é imarcessível. A verdadeira riqueza é incorruptível, disse Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1. Portanto, a verdadeira riqueza está na eternidade. E disse Jesus, se você não consegue ser fiel nas migalhas, o que é 500 mil diante de uma eternidade, querido? Tem gente que herda empresa aí, que vale milhões, bilhões, e com 20, 30 anos quebra, acaba com tudo. Aí Jesus está dizendo, qual é a riqueza deste mundo que pode durar por toda a eternidade? A resposta é óbvia, porque parábola não é para gerar resposta, é para gerar reflexão. E a reflexão é essa: dinheiro nenhum no mundo compra a eternidade. Dinheiro nenhum do mundo compra o convite para participar das bodas do Cordeiro. O dinheiro desse mundo compra as festas que são realizadas neste mundo. Nas casas de eventos, nos cerimoniais. E neste mundo você precisa de um convite que foi pago com dinheiro. Geralmente não é você que paga, mas é quem está te convidando para a festa e paga caro. Louvado seja Deus. E a gente vai com aquele convite individual, que eles fazem pequenininho mesmo para economizar, porque já está pagando muita comida. Ainda vai dar um convite grande, é só um traquinho assim, ó, individual. E aí a gente vai lá, não paguei nada. Mas alguém pagou, não existe almoço grátis, alguém está pagando a conta. Debaixo do sol, disse o pregador. O autor de Eclesiastes, me desculpem, o escritor. Debaixo do sol, tudo se compra com dinheiro. Mas a verdadeira riqueza não está debaixo do sol. A verdadeira riqueza é eterna, incorruptível, imarcessível, revestida de glória. Aleluia. E nós teremos por toda a eternidade, um buffet eterno, muito, muito, muito melhor do que o Bull Grill, com todo respeito. Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou seja, se você é um funcionário,
os recursos daquela empresa são recursos alheios, não te pertence, pertence ao seu patrão, pertence ao Senhor, o que manda. Se você não for fiel na aplicação desses recursos alheios que não te pertencem, quem vos dará o recurso que é vosso? Se você não sabe lidar com o dinheiro do patrão, você também não vai saber lidar com o seu. Por isso que ladrão só cresce igual rabo de égua, para baixo. Aproveitem enquanto é tempo. Porque a mão de Deus desce lenta, mas desce pesada. Ninguém poderá servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E a única verdade que Jesus está querendo revelar aqui é a seguinte: todo cristão ou é um servo de Deus, que administra bem os recursos que se recebeu do seu Senhor, ou ele não é um verdadeiro cristão, ele é um impostor, ele é um falso, ele é um traíra. Toda pessoa que acha que o que está na sua conta bancária te pertence, é um administrador infiel, porque os recursos pertencem ao Senhor, ao dono do ouro e da prata. Uma vez um menino chegou para mim e me perguntou assim: pastor, na sua igreja é obrigado a dar dízimo? Falei, só faz essa pergunta quem não dá. O que você quer saber? Se a sua igreja está no tempo da lei, ou se a sua igreja está no tempo da graça, onde nada é obrigado. E eu olhei dentro da bolota do zóio castanho dele, e disse assim: meu querido, se você pensa que o Antigo Testamento é lei, e o Novo Testamento é graça, você está precisando mudar o óculos que você está lendo a Bíblia, porque o seu óculos está defasado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, et ha-samaim, et ha-ares. Este primeiro versículo da Bíblia já me revela a graça de Deus. Porque Deus é onisciente, e isso inclui a sua pré-ciência. Ele sabe tudo e sabe antes. Como que ele criaria os céus e a terra, para usar nessa terra matéria-prima para criar um ser à sua imagem e semelhança, que se rebelaria contra ele? Ele só fez isso por graça. Adão não merecia ser criado, e mesmo assim foi graça, desde o início da Bíblia. Está precisando melhorar a sua hermenêutica, menino. Aí ele, o que é isso, pastor? Eu falei, está vendo? Geralmente quem lê a Bíblia dessa forma entende assim, ó: Moisés exigiu o dízimo, porque Moisés estava lá no tabernáculo, no templo, e aquele lugar lá precisava de recursos para se manter. Então ele fez uma lei, inspirado por Deus, tudo bem, mas era uma lei de Moisés: traz 10% de tudo que você produzir, para que haja mantimento aqui nesse lugar. Aí o pessoal, beleza, é o princípio da cooperação. Cada um dá 10%, são 12 tribos, é isso? Uma das tribos foi trabalhar lá dentro, os levitas, e aí Deus substituiu, tirou o Levi e tirou o José, e deu terra para o Manassés e para o Efraim, os dois filhos de José. Então continuou 12 territórios. E aí faz a conta comigo, que isso aqui é lindo demais. Os levitas não produziam, portanto não precisavam dar o dízimo. Depois que eles saem de Cades Barneia e se instalam, me perdoem, depois que eles saem do Sinai e se instalam em Cades Barneia, eles têm sim um cadinho de terra, que a Bíblia nos relata lá na frente nos profetas, que eles ali faziam tipo assim, só uma hortinha.
Porque o que o pessoal traz é só arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e macarrão. Ou queria uma cenourinha, uma beterraba, eu vou plantar aqui no quintalzinho, só um pedacinho aqui, uma cenourinha, uma beterraba, só para dar uma corzinha. Então os levitas receberam sim uma porção pequenininha de terra, mas não era nada para produzir, para vender, era só para eles ter um aperitivo a mais. E aí faz a conta comigo. Os levitas não tinham terra, portanto não produziam nada. Mas 12 tribos, cada uma dando 10%, se você sabe fazer conta, eles recebiam 120%. E cada tribo ficava com 90%. Eles tinham 30% a mais, apesar de não fazer nada. Porque quem é administrador fiel do Senhor, quem vive para servir a Deus, sempre terá mais do que precisa. Aleluia! Temos que aprender a agir com fidelidade diante dos recursos que Deus nos dá. Existe uma doutrina cristã que precisa ser resgatada em nosso meio, e ela se chama doutrina da mordomia. É a compreensão de que nada é nosso, tudo é dele. E eu disse para aquele menino no final da conversa, que eu não deixo ponto sem nó não, filho. Se você acha que o Antigo Testamento obrigava a dar 10%, deixa eu ler um negócio aqui para você, ó. Um jovem rico, que não estava acostumado a pegar no pesado, que herdou tudo do pai, um playboy, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu tenho muito dinheiro, mas eu estava estudando a lei lá na minha sinagoga, desde pequeno com o rabino, e eu descobri que não dá para comprar a eternidade com dinheiro que papai vai deixar para mim, não. E aí Jesus disse: não, rapaz, o negócio é o seguinte, o que você aprendeu lá na sinagoga? E ele falou: tem que cumprir a lei, tem que obedecer os mandamentos, e aí eu herdo. Aí Jesus: então, vai e faça. Você conhece os mandamentos? E ele diz: claro, desde pequenininho eu decorei lá na sinagoga. Então vai e cumpre. E você vai ser salvo. Mas ele ainda ficou com um buraco. Ele ainda ficou com um vazio existencial. Porque riqueza nenhuma pode preencher o nosso vazio existencial, queridos. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. O Ruá Elohim, o Espírito de Deus, foi soprado em nós. Portanto, quando nós pecamos, nós perdemos essa característica. E caídos, sentimos um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus, porque foi Ele que criou aquele buraco. E aí então, Jesus vira para aquele jovem rico, milionário, e diz assim: para provar que você quer praticar a lei mesmo, eu quero te dar só um mandamento. Os mandamentos de Moisés, se você estudou bem com o seu rabino lá na sua sinagoga, você sabe que são mais de 600, em torno de 615, né, filho? Sim, senhor Jesus, sim, é isso mesmo, 615. Então vou te dar só um. Se você acha que pode cumprir 615, vai ser fácil você cumprir um só. Sim, Senhor, qual é o único mandamento? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e vão comigo. A Bíblia diz que aquele jovem retirou-se triste da presença de Jesus. Porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. E aí Jesus diz: se você vier comigo, estiver disposto a abrir mão de tudo, eu vou te dar um tesouro nos céus, onde traça nenhuma poderá comer, filho. Só que ele já estava se retirando triste, e ele nem ouviu direito, e ele perdeu a maior riqueza de todas. Ele deixou de fazer o melhor negócio da vida dele, o maior investimento que ele podia fazer, dar tudo que a traça come, para pegar aquilo que a traça não pode comer, a vida eterna. E aí eu disse para aquele jovem: se você acha que Moisés manda dar 10%, nesse texto eu vejo Jesus mandando dar tudo. Moisés pediu 10%, Jesus pediu 100%, filho. Novo Testamento é graça, então a lei pede 10, a graça pede 100. É tudo de Deus, filho. Mudou a pergunta. A pergunta lá, se você está lendo a Bíblia desse jeito e quer ser coerente e sincero. A pergunta lá é: quanto do meu
eu tenho que dar para Deus? E aí Moisés escreveu, 10%. A pergunta agora mudou, filhão. Está acompanhando minha linha de raciocínio, filho? Ou esses olhos castanhos seus que já está bugado aí, você não está entendendo mais nada. Se na lei a minha pergunta é, quanto do meu eu tenho que dar para Deus? A resposta é 10%. Só que Jesus agora pediu tudo. Então a pergunta agora mudou. Quanto de Deus eu posso ficar para mim? Porque é tudo dele. Chupa essa manga aí, coração de boi. Coração de boi não é você, é o adjetivo da manga, é aquela mangona grandona. E eu quero que você engula ela numa mordida só, que é para travar bem na sua garganta, para você fazer. Esta é, e por isso eu não tenho esboço e eu nem tenho mensagem, a única verdade revelada nesse texto. Nós somos os mordomos, os administradores, os economistas, que estamos administrando os recursos que pertencem ao Senhor, porque foi Ele que criou tudo. Esse trigo que nasce aí, que você vende e ganha dinheiro, é de Deus, porque essa terra foi Ele que botou. E a semente desse trigo foi Ele que criou. Esse ouro que você garimpa e acha que pertence a você, porque você garimpou, não! Foi Deus que criou esse planeta com esse metal. Portanto, todo esse ouro pertence a Ele. É tudo dele, meu querido. Tudo é dele. Ou a gente celebra a vida servindo a Deus, como servos, como mordomos, como administradores que colocam um avental, um pano de prato e chega, pois não, Senhor? O que é que tu queres de mim hoje? De todos os recursos que eu tenho, quais o Senhor quer usar hoje e deixar alguma coisa para mim? Ou o Senhor quer tudo? Que se eu quiser tudo, eu estou disposto a dar. Que o Senhor é que manda. O Senhor disse que se eu for fiel no pouco, o Senhor me colocará sobre o muito. Eu quero é a bênção. O seu dinheiro, na perspectiva desta parábola, não é seu. Tudo que você tem na sua casa, todos os seus bens, tudo que você adquiriu pertence ao Senhor. Ou você trabalha como mordomo, ou você ouvirá dele naquele dia: servo mau e infiel, aparte-se de mim, eu não te conheço. Você me roubou, você roubou os meus recursos, colocando no seu ego, na sua vaidade e nas suas vontades. Agora não vem querer participar da boda do Cordeiro. Aqui só entra quem foi fiel. E eu não estou falando de frequentar culto, eu não estou falando nem de dar dízimo, estou falando de viver servindo a Deus, porque a vida que vale a pena ser celebrada é essa, onde eu entendo que tudo que eu tenho pertence a Ele. Senhor, esse carro está na garagem aí, é seu, o que o Senhor quer que eu faça com ele hoje? Qual é a OS de hoje? O Senhor vai me dar uma ordem de serviço? Essas comidas que estão na despensa ali, aquele apartamento lá em Guarapari, esses 2 carros velhos aqui, a mixaria que está na conta lá é do Senhor. Qual é a OS de hoje? O que o Senhor quer que eu use para te servir? Porque eu sou de formação e de experiência profissional na carteira de trabalho administrador, então eu entendo muito bem essa parábola. E aí, para encerrar, eu queria te contar uma história. Bem rapidinho. Ó, vai terminar 8h30, que benção. E eu estou doente, hein? Quero dessa doença todo domingo. Dengue abençoada. Você sabe que eu andava de skate de forma profissional. E isso me rendeu bons recursos. E eu preciso ser sincero e dizer que naquele tempo eu fui infiel no pouco. Eu achei que era muito. Na verdade era muito pouco. E eu fui infiel. Perdi tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Cheguei a ganhar bem, cheguei a ganhar, nossa. A única coisa que sobrou foi uma camisa que a Ana Paula guardou, de uma marca que me patrocinava, que eu estava indo
jogar um basquete, que eu estava com o pé machucado, a fisioterapeuta falou, bate uma bolinha, dá uma corridinha só para ver se você vai sentir, e aí eu te libero para o Mundial. E aí eu fui bater uma bolinha, e ela foi lá em casa, e a gente, de black to bling e tal, rolou o tal do beijo da escada, né, dia 20 de março de 2002, às 20 horas, mascando um Trident verde, no escadão do Monte Castelo. E aí eu dei um beijo, peguei aquela camisa, porque eu não lavava. Não lavava, eu tinha 19 anos, para 20. Era um menino, então eu não lavava. Eu ia num patrocinador de roupa que eu tinha, lá na fábrica, que ficava lá no Brás, a gente chamava de pegar a cota, os materiais que a gente tinha que usar, os recebidos, que os famosinhos faz aí agora. E aí a gente ia lá, pegava a cota, aí eu falava com a menina lá do balcão, vê para mim, 30 cueca, 30 meia, 50 camisa daquela de algodão barata. Aí a menina, sim. Aí depois eu já falava, aquele de sempre, e vou querer 2 calças dessa, um casaco desse, e pegava um valor, que na época representava em torno de 10 salários mínimos no preço da fábrica. E eu saía de lá com uma mala lotada de roupa, lotada. Tudo no saco, novinho, com etiqueta, cheirando a novo. E aí eu pegava 30 meias, 30 cuecas, um monte de camisa de algodão, e só os moletons, os casacos, as calças, as coisas que eram mais... Aí sim eu tinha que usar daquela coleção, então eu lavava para manter a coleção em dia, porque era por contrato que eu tinha que usar a coleção nova. Para fazer os meninos olhar e querer comprar também, é assim que funciona. E aí eu pegava 30 meias e 30 cuecas. Então quando eu chegava em casa depois de ter treinado, eu tirava a meia, suada, jogava no lixo. Tirava a cueca suada, jogava no lixo. Tirava aquela camisa suada e jogava no lixo. Quando não torcia, tirava a água e oferecia. Alguém quer? Está bem suada, mas se lavar está novinho. Usei uma vez só. Alguém quer? A molecada corria. Como dar um autógrafo? Aí eu dava moral, pode pegar a camisa. Não lavava, até que eu comecei a namorar. Quando eu entrei no banheiro, com a cueca, a meia, a coisa, e saí sem nada, abri a gaveta, abri o saquinho, peguei uma cueca nova, uma meia nova, na Paula falou, ei, que é isso? Você não vai botar para lavar não, aquela meia, aquela cueca? Eu falei, que lavar, menina? Já joguei no lixo. Ela, o quê? Você jogou no lixo? Eu falei, tá tudo suado, andei 8, 10 horas de skate com essa meia. Imagina. Presta para nada, não, me dá que eu vou lavar. Levava tudo para a mãe dela, lavava. Mesmo ela fazendo isso, eu usei ainda muita cueca e muita meia por alguns anos, mas hoje em dia não existe mais nenhuma. Só essa camisa, que quando eu beijei ela pela primeira vez, eu coloquei aquela camisa no ombro, porque quando eu saía de casa, eu saía com uma camisa, abria o saquinho e pegava uma nova, porque quando eu suava, eu jogava aquela fora e botava uma nova para não ficar catinguento. E aí, eu estava com a camisa novinha, que eu tinha acabado de tirar do saquinho, para levar para o tal do basquete. E aí, como eu dei um beijo nela, eu falei, aqui, ó. Joguei no ombro dela e falei, para você não esquecer de mim. E virei as costas e desci a escada e ela foi. E ela dormia cheirando aquela camisa. Coisas do amor, né, gente? E aí eu vivi assim por um bom tempo. Notebook, celular de conta, um apartamento em São Paulo, morava, um apartamento lá em Volta Redonda, cobertura do prédio, lá de cima, com terração, varandão, com tudo tem direito. E aí nós casamos, ela foi morar lá comigo. E aí machuquei de novo, rompi os ligamentos, e aí não conseguia mais andar na qualidade que eu andava antes, comecei a cair de produção. Os contratos dos patrocinadores foram vencendo e eles não renovavam mais, porque eu já não rendia como antes. Porque é assim que o diabo faz com a gente. Ele pega a gente novinho e masca. E tira tudo. Aí quando não tem mais gosto e não serve para nada, ele cospe e joga fora, vem outro. E sempre tem um infiel que se vende por muito pouco. E eu já era crente. E eu não bebia, não fumava, não ia na balada, mas eu não era um administrador fiel. Eu não era dizimista, eu não era ofertante, eu não era generoso com tantos recursos que Deus me deu. Por isso Ele fez questão, e eu louvo a Ele por isso. Ele tirou tudo.
E aí eu vendi tudo que eu tinha dentro de casa naquele apartamento gigante. E consegui na época R$800. Era um bom dinheiro. Estou falando do ano de 2004. Início de 2004. Vendi tudo que eu tenho para vender à vista e vender rápido. R$800. Peguei aquilo, entrei num ônibus, com uma mochila, com 3 mudinhas de roupa nas costas. E desci na rodoviária de Guarapari. Com R$800 na conta, que foi tudo que me sobrou. Não durou um mês, querido. E aí eu fui trabalhar de frentista num posto de gasolina. Ganhando 30 vezes menos do que o que eu ganhava. Só que eu aprendi a lição. Eu falei, Senhor, nunca mais. Me lembro como hoje, Dona Beth Bacon, ensinando na escola bíblica dominical sobre a doutrina da mordomia cristã. E naquela EBD eu tomei uma decisão. Senhor, tudo é teu. Eu vou celebrar a vida, mas sem deixar de servir ao Senhor. Eu vou administrar de forma fiel os recursos que o Senhor agora está me concedendo. Eu sei que é pouco. Aquele salarinho da carteira assinada lá do Sindicato dos Petroleiros, do frentista, é muito pouco, Senhor. Mas eu serei fiel no pouco. E eu vim de Volta Redonda, o que talvez você não saiba, deixando lá uma dívida. Porque eu bati um carro, um Uno 97, só que nós estamos falando do ano de 2003. Finalzinho, outubro, novembro de 2003. Portanto, 97, o carro tinha 5 para 6 anos de uso. Era ainda um carro seminovo. E era um Uno. Um Uno hoje com 5 anos de uso, o seu Uno é que ano, Igor? 12? Então, tem isso aí, uns 6 anos de uso. Vale quanto seu Uno hoje? 22. Está até querendo vender para comprar um Corolla, não é isso? Quem quiser aí, ó. Ou seja, R$22.000 nos dias de hoje. Naquele tempo era 7, mas era um bom dinheiro. E aí eu dei perda total naquele Uno. Eu errado, de madrugada, não era de madrugada, era bem de noite, depois da faculdade, eu trazendo a Ana Paula com as amigas dela da faculdade, deixei cada uma em casa e fui na casa da minha cunhada buscar o Manuzinho, que era bebê de colo. E aí parei, e aquele o para-brisa do Uno é uma paleta só, né? Não limpava, e Volta Redonda chove torrencialmente, e relâmpagos e trovões, e o pau quebra lá. Como diz minha mãe, baixa a tribuzana. E aí aquilo já veio um ônibus com as lâmpadazinhas quase apagadas, aquela chuvarada. Eu olhei e não vi. Claro, eu não ia ser louco de suicidar, né? Olhei para um lado, nada. Olhei para o outro, nada. Tudo embaçado. Infelizmente, o Uno não tinha ar-condicionado. E aí eu olhei, não vi e entrei. No que eu entrei, um Transcol aqui, lá chama Agulhas Negras, me jantou com esse Uno, um Uno, daquele quadradinho em mille. Eu e Ana Paula. E o ônibus arrastou a gente por metros, porque molhado, né? Bau! E bagaçou o ônibus, perda total no carro, e eu e Ana Paula saímos sem nenhum arranhão. Se você ver a foto do carro, você fala, morreu todo mundo. Torceu, bagaçou assim. Ó. E nós saímos, para não dizer que eu não tive nenhum arranhão, eu tive um cortezinho aqui de um vidro que voou, e uma queimadura aqui da marcha. Porque como bateu do meu lado, eu voei para cima da Ana Paula e aí eu passei na marcha. Aí eu fiquei com a queimadura aqui e com um pinguinho aqui do vidro que estilhaçou. E mais nada. E naquela pancada eu falei, Senhor da glória, já não bastava perder o pé, perder os patrocínios, agora eu perdi, foi tudo. E aí eu vendi o que sobrou daquele carro para o ferro velho e vim com a dívida do ônibus, que foi de R$2.000 na época. Um carro seminovo era 7 mil, a dívida do para-brisa dianteiro, várias janelas, grade, foi tudo para o espaço. E o Uno acabou. Aí eu vendi o que sobrou, os bagaços para o ferro velho. E o carro não era meu. Era da amiga da Ana Paula. Porque a Ana Paula ia para a escola de Topic e a gente pagava R$80 por mês. Cada uma das amigas pagava R$80. Eu olhei e falei, 4 amigas. 4 vezes 8, 32, 320. Esse carro é muito econômico. Vamos economizar e ao mesmo tempo eu vou lá na faculdade, que eu queria estudar comunicação. Que eu descobri que na universidade você pode entrar em qualquer sala, em qualquer matéria, em qualquer curso e ser aluno ouvinte. E ela estudava na universidade, lá de Barra Mansa.
E eu descobri essa lei, conversei com a menina, ela falou, sim, se quiser. Aí uns amigos meus faziam comunicação, eu fui para o curso de comunicação, assisti às aulas, fui para a biblioteca, li todos os livros, ajudei a fazer trabalho, fiz um monte de coisa. Ganhei o aluno mais participativo na semana da comunicação, sem ser aluno. Ganhei uma camisa de presente, ela lembra que eu criei um logo, porque a semana da comunicação naquele ano teve o tema, a banalização da TV. E aí o logo que eu criei era uma banana, e a sombra da banana era uma sombra de uma televisão. A banalização da TV. Ganhou o logo mais criativo, ganhei presente lá. Aí, eu falei, eu vou estudar de graça, porque eu tinha uma marca de skate, eu queria aprender comunicação, marketing, design, para investir na marca, para fazer crescer, com um pouquinho de recurso que tinha me sobrado. Eu vou levar as 4 amigas e nós vamos economizar, porque aí o esquema é o seguinte, eu dirijo e vocês botam só a gasolina. E aí a menina falou, esse carro está parado aí na garagem. Eu falei, mas tem seguro? Ela falou, tem. Quanto é a franquia? R$200. Peguei R$200, separei, falei, aqui é da franquia, se der alguma coisa. Passou um tempão, no final do curso, eu bati, liguei para ela e falei, bati, deu isso, aquilo, tal, pode mandar o seguro aí, acionar que eu estou com o dinheiro da franquia, eu vou te pagar. Ela falou, não renovei o seguro. E aí eu sentei com ela na sala da casa dela, olhei no olho dela e falei, você sabe que eu não preciso te pagar nada. Você foi desonesta comigo. Eu te falei que eu só ia dirigir se tivesse seguro. Então eu tenho agora, pela minha palavra, que te dá R$200, que é o preço da franquia, e você se vira com prejuízo. Ela falou, sim, eu sei. Eu falei, mas eu sou servo de Deus. E eu não vou fazer isso. Eu vou te pagar cada centavo dos 7 mil. O que eu vendi para o ferro velho, eu passei para ela, fiz uma planilha e minha dívida ficou 5.400. Eu consegui 1.600 no ferro velho, no que sobrou das peças, 5.400. Mais os 2.000 do ônibus, eu vim para Guarapari, quebrado, arrasado, sem nada. Sem nada. Umas bermudinhas que sobrou, umas calças que sobrou, umas cuecas, umas meias e a tal da camisa. Só a camisa que sobrou, porque ela guarda lá as 7 chaves, que é a camisa do beijo. Não sobrou mais nada. Do dinheiro que eu juntei, das coisas que eu comprei, celular, tijolão, Motorola de conta. Vale quanto aquilo? Nada. Notebook que tinha 4 GB de HD. Vale quanto? Nada. Tudo que eu comprei, tudo que eu investi, não valia nada. E aí eu voltei, com uma dívida de R$7.400. 2.000 da empresa de ônibus, que eu fiz um acordo de pagar. Porque eles me chamaram lá e os advogados disseram, olha, ou você paga o prejuízo no acordo, ou nós vamos te levar à justiça e você vai ter que pagar o prejuízo, honorário advocatício, mais os dias que o ônibus ficou parado. E vai dar mais ou menos uns 12 dias para consertar isso aí, e esse ônibus fatura R$600 por dia. Porque advogado é assim, eles tiram até a cueca da gente. Né? Falei, não senhor, não quero ir para a justiça, não quero pagar, é 2 contos, eu vou pagar. E aí dei meus jeitos lá, acabei com o restinho que tinha e vim. E vim trabalhar de frentista, carteira assinada, boné na cabeça, botina no pé. Sim senhor, muito obrigado, volte sempre. Um mês atrás eu estava com meu rosto estampado no outdoor da cidade, o atleta que representava a cidade no campeonato mundial. Um mês depois eu estava de boné, botina. Completar, senhor? Pois não. Abastecendo um carro, ganhando R$300 por mês. Só que aí eu resolvi celebrar a vida servindo a Deus. Eu resolvi me tornar um mordomo fiel. E aí eu procurei uma igreja, me tornei membro dela e passei a servir ao Senhor da maneira que Ele merece. E mesmo com pouco recurso, agora, dia 7 de maio de 2019, completou 15 anos que eu estou no Espírito Santo. E de forma fiel eu trabalhei, de carteira assinada, ganhando pouco, ouvindo humilhação do meu patrão, humilhação do meu chefe, humilhação dos clientes. E eu abasteci carro, eu lavei carro, eu troquei óleo, eu trabalhei na conveniência, virei chefe de pista, virei gerente, e no final administrava as 3 empresas do meu patrão. Trabalhei para ele 10 anos, ininterruptos. Os primeiros 5, sem férias. Os primeiros 3, sem folga. Porque eu queria juntar dinheiro
para quitar a minha dívida. E eu paguei cada centavo. 5 anos só para pagar a dívida. E nos últimos 5 anos, quando completou 10 anos que eu estava trabalhando com esse meu patrão, de carteira assinada, e o que eu tinha de patrimônio desse tempo todo trabalhando de carteira assinada era um Golzinho quadrado 96, que valia, curiosamente, R$7.000. Já era alguma coisa. E aí o meu patrão me chama numa reunião e diz: Manu, estou vendendo. Estamos terminando o último prédio, estou arrendando a imobiliária e vou vender o posto e vou embora para a Europa de vez. E aí eu já estava formado, já estava pastoreando a congregação em Condados de forma voluntária, 1 ano e 7 meses, voluntariamente, sem ganhar nem ajuda de custo para o combustível. E aí, ele me sentou. E disse assim: quando você chegou aqui, esse posto não valia nada. Era 2 bombas, 6 funcionários, vendia 5.000 litros por semana. Agora eu estou vendendo um posto por vários milhões. Só os terrenos em que estão o posto na Enseada Azul já valem. 6 terrenos já valem milhões. Com um posto de gasolina em pleno funcionamento, 8 bombas, com 30 funcionários, vendia 5.000 litros por turno. Deus prosperou o negócio do meu patrão, mas eu continuei ganhando pouco. E sendo fiel no pouco, dizimista. Quantas vezes eu peguei vale para descontar nas férias, para dizimar. Porque eu congregava em Anchieta e estudava em Vitória, e o meu salário ficava todo nas despesas do seminário. Ana Paula trabalhava em 3 escolas. E ela sustentou a casa sozinha naquele tempo, e o que eu fazia, pagava só as despesas de transporte, alimentação e para eu comprar meus livros. Melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu só tinha um terno verde, porque era o único da promoção da companhia do terno que eu podia comprar, dividido em 10 vezes, R$ 69,90. Paguei R$ 6,90 por mês, era o único que eu podia pagar. Verde musgo. Horrível. Mas eu já recebia muitos convites para pregar, e eu queria pregar da melhor maneira possível para honrar o meu Deus, e eu comprei um terno. A minha esposa não come mais polenta nem salsicha, porque ela ficou traumatizada. Está rindo porque não é você, né? Quer desagradar ela, oferece um cachorro quente. Ela vai pegar porque ela é muito educada. Mas ela não come mais nem salsicha nem polenta, porque nós vivemos 5 anos, eu e ela, comendo só o que vinha na cesta básica. E vinha bastante arroz, bastante feijão e bastante fubá. A gente comia arroz, feijão, polenta e salsicha. E o Manuzinho tinha um acréscimo que era mini chicken. 10 anos. E a única coisa que eu tinha era um Golzinho quadrado 96. E um terno verde. O meu patrão sentou comigo na mesa de mármore Carrara, que valia mais do que o meu Gol. E foi o meu trabalho que deu a condição dele ter aquilo. E ele disse assim: filho, estou vendendo o posto. Mas o cara que vai comprar já me deu a palavra dele, que ele vai te recontratar. Da mesma maneira que eu te contratei. Mas eu não posso te mandar embora sem antes fazer um negócio. Eu falei: fazer o quê? Ele falou: você vai ser mandado embora junto com todos os funcionários. E vocês vão receber a rescisão. Eu já pedi para calcular, a sua rescisão vai dar em torno de R$10.000.
10 anos de trabalho. 10 mil reais. Foi o que eu juntei no... E aí já estava FGTS, com rescisão, com tudo. A rescisão total, completa. 10 mil. E ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Porque quando eu te contratei, eu te ofereci uma casa para morar, um carro para andar, e o salário da carteira e os benefícios que o seu sindicato oferece. E eu morava num chalé de madeira, lá depois de Miaípe, num bairro chamado Residencial Beira-Mar. Chalé de madeira, lindo. De frente para a praia, de costa para a lagoa, um coqueirinho na frente, maravilhoso. Só que quando chovia era um inferno. Aquilo entra água, aquilo dá mofo, atrai bicho. Essa mulher me fez 4 horas da manhã sair e dormir com ela dentro do lava-jato do posto de gasolina, que uma perereca pulou nela, ela endoidou. E ela falou, me tira dessa casa, eu não moro mais aqui. E nós, dentro de uma Fiorino velha, caindo aos pedaços, que também enchia de água dentro, porque a marisia corroeu ela toda e ela chovia dentro, mais dentro que fora. E a gente com barulho de água dentro da caminhonete, com os pés para cima no painel, o carro caindo aos pedaços. Eu e ela chorando, brigando, louca, querendo ligar para a mãe dela para ir embora. E eu falei, calma, um dia a gente ainda vai rir de tudo isso. Aí ela me deu um tapa e falou, eu nunca vou rir disso. Tá rindo. E aí meu patrão me chamou e falou assim, sabe aquele chalezinho de madeira que você mora lá? Sei. Sabe o edifício Newton Guimarães que eu construí? Sei. Então, tem um rapaz morando lá que eu vendi o apartamento para o pai dele. Só que o pai dele não passou a escritura. O apartamento ainda está no nome da construtora. E eu fui acionado pela justiça que tem 7 anos que o menino não paga condomínio, o apartamento vai a leilão. Chamei ele e fiz uma proposta. Falei, você vai perder o apartamento. Você quer ficar com um chalezinho de madeira? E o menino fazia muita festa, muita bagunça no condomínio, e o síndico já estava doido com ele. E aí eu levei ele lá no chalé, ele ficou apaixonado, e falou, aqui dá para fazer festa, é mais afastado e tal. E aí meu tio, de forma honrosa, caráter, falou, eu não tenho direito de te dar nada, porque o seu apartamento está no meu nome. Deixo ir para a justiça, vou lá, pago no leilão, compro o apartamento de volta e é meu. E você fica com a mão na frente e outra atrás. Mas pela memória do seu pai, que era um homem sério, me comprou esse apartamento à vista, com o dinheiro do suor que ele trabalhou a vida inteira, eu vou honrar a memória do seu pai e você vai ficar com aquele chalé que vale mais ou menos o mesmo preço. E o meu sobrinho que mora lá, que é meu funcionário, vai vir morar nesse apartamento, nós vamos fazer uma troca de imóvel. Esse aqui está no meu nome mesmo, eu passo aquele lá para o nome de vocês, vocês fazem inventário, vocês se viram lá com seus irmãos. Ficou decidido assim, eu vim morar no apartamento. E aí meu tio sentou e falou, você vai ter mais ou menos 10 mil reais de rescisão. O apartamento vale X. Se você aceitar a minha proposta, eu quero te vender esse apartamento por 1/3 do preço. É meu, eu vendo no preço que eu quiser. Toda a sua rescisão você vai dar de entrada, e você ainda vai entrar num programa de financiamento de baixa renda, porque você ganha muito pouco, infelizmente. Mas eu preciso te dar isso pelos 10 anos que você trabalhou de forma fiel e fez esse posto prosperar. Vou te vender por 1/3 do preço, e se você quiser, você entra no carro aqui agora, já está tudo acertado. Nós vamos lá no banco, você só precisa assinar os documentos. Nós vamos financiar o apartamento em 20 anos, e você vai pagar uma mixaria. O que eu pago nesse apartamento hoje é metade do preço do aluguel dele. E eu tenho um apartamento na Enseada Azul, em Guarapari. Um grande apartamento, bem localizado, que vale hoje 7, 8 vezes mais do que o que valia na época de forma integral. Porque vale a pena ser fiel. Eu ganhei rios de dinheiro com skate. E só me sobrou uma camisa de algodão. E 5 anos de trabalho fiel, celebrando a vida naquele posto de gasolina, servindo a Deus.
Fui fiel no pouco. Eu ainda não tenho muita coisa, mas eu já penso que o que eu tenho hoje é muito, perto do que eu tinha há 14 anos atrás. Enquanto você achar que os seus recursos pertencem a você, você não vai prosperar. Mas quando você entender que tudo é de Deus, e a sua pergunta não é quanto que Deus quer de mim, a sua pergunta é de tudo que pertence a Deus, quanto eu posso ficar para mim? E colocar 100% dos seus recursos à disposição do Senhor para servir a Deus, aí você vai aprender a celebrar a vida. E de fato, será alcançado pela prosperidade. Que Deus te abençoe. E que você aprenda a celebrar a vida servindo a Deus.